Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos estudar nessa segunda série sobre a apostasia, o seu significado. Iremos entender o que é a apostasia na visão bíblica. Mas primeiro deixe-me te falar que anteriormente desvendei para você que o mentor e pai da apostasia é o diabo, o príncipe deste mundo. E expliquei a sua origem, iniciada ainda no céu com as malignas motivações daquele que um dia foi o querubim ungido do Senhor. Se você não assistiu, calma, o link desse estudo está abaixo na descrição. Depois assista, pois é bom que você não perca nenhum vídeo desta série tão importante e atual. Olá, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marcelo Olímpio. Este é o nosso canal Princípios da Fé, que apresenta diversos estudos bíblicos para o seu crescimento na fé e na graça. Se ajunte à nossa comunidade, se inscreva no canal, nos fortaleça a propagar o Evangelho do Reino de Deus e ative o sino para receber novos vídeos a toda semana. E se você gostar, deixe o seu like, uma sugestão de algum tipo de doutrina que você queira se aprofundar. Primeiramente, precisamos entender que a apostasia é uma renúncia da fé sem a autorização superior. O termo apostasia, no grego apostasia, e apartar, no grego apisteme, é definido biblicamente como afastar-se daquilo a que antes se estava ligado, sendo assim uma deserção, rebelião, uma retirada e abandono da fé. Podemos denominá-la com o fim da fé e da obediência a Deus em Cristo Jesus, que resulta em um repúdio aberto, uma rejeição total de todos os princípios e doutrinas constituintes do cristianismo. Este conceito é baseado no abandono voluntário e deliberado da fé, obediência do Evangelho e as suas normas. A teologia bíblica pode não oferecer uma resposta fácil para a questão de que em que ponto da vida de um cristão desviar-se evolui para uma então apostasia pessoal. É uma boa pergunta e uma ótima reflexão a ser feita antes de te explicar um pouco mais em profundo o significado deste termo. Eu oferecerei uma estrutura aqui conceitual neste estudo bíblico de modelos históricos, onde se poderá buscar analogias às situações históricas específicas. Vamos lá. O fato inquestionável é que a apostasia ela se inicia na vida de uma pessoa que já passou pelo processo da salvação, arrependimento, fé, regeneração, santificação, redenção e muitas outras doutrinas relacionadas à providência divina, mediante a obra salvífica de Cristo Jesus para solucionar os problemas do pecado. Ela não é uma simples rejeição ou negação às doutrinas do Novo Testamento, que parte de um pensamento divergente às instruções dos apóstolos ou até mesmo a falta de conhecimento e ignorância que muitos têm das correntes teológicas, ou seja, dos ensinos bíblicos. Muitos acreditam em uma distinção entre apostasia e desvio, que por sua vez é subentendida como uma recaída menos radical da integridade cristã da pessoa, pois o desvio assim não envolve um abandono deliberado. Este pensamento ele pode ser até útil em alguns trechos bíblicos, mas a questão é que dependendo da tradução e do contexto, ele é estritamente relacionado com o declínio espiritual, tão notório ao ponto de ser considerado apostasia sim. E deixe-me te falar alguns termos encontrados na Bíblia Sagrada, por exemplo, deixar, apartar-se, se dar as costas, prostituir-se, no caso espiritualmente, negligenciar, retroceder, enfim, desviar-se da fé. Relacionado a desviar, o termo errar traz a ideia de vaguear, ou seja, um engano, sair do bom caminho, perambulando mentalmente em uma opinião errada, concernente ao seu moral e religioso. A apostasia é uma realidade na vida de todo cristão, isto é certo, pois a palavra do Senhor, ela nos diz que aquele, pois, que cuida estar em pé,
olhe que não caia. Entre os seus erros e quedas, ele pode se envolver em alguma displicência tão profunda e bem perigosa, isto porque a Bíblia nos diz que um abismo ele chama e leva a um outro abismo. E se o mesmo não tiver uma boa maturidade espiritual para autoexaminar-se, correrá então o risco do quê? De entrar em um profundo sono espiritual e sem volta, deixando bem claro aqui. E mais uma vez a Bíblia nos diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai a vós mesmos. E em outro ponto também disse: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Estas advertências, seguidas de outras, soam um incisivo pensamento de que uma pessoa já apostata, uma pessoa que já, no caso, se apostatou, pode pensar que ainda é um verdadeiro crente. Mas é claro que o mesmo, exposto à luz da palavra de Deus, revelará quem realmente ele é. E este conceito torna-se possível baseado no entendimento de que o nosso coração, o coração do homem, é enganoso. Quem realmente o conhecerá? Ou seja, alguém pode até enganar outras pessoas e se enganar a si mesmo. O apóstolo Paulo disse que uma das características de um apóstata é a cauterização de sua própria mente. Uma vez que toda fonte de fé, moral e teológica é estancada e desligada, o mesmo então recebe uma outra fonte de instrução, que lhe transmite então uma falsa esperança e convicções desastrosas. E ao falar de quedas e possíveis erros na trajetória cristã, nós entramos em um fato inquestionável: o constante e deliberado pecar leva à consumação de uma apostasia irreversível. A ideia dela ser imperdoável e irreversível, ela é apoiada com os argumentos encontrados na carta aos Hebreus, que formalmente insiste na impossibilidade da reversão da apostasia, ou seja, um caminho sem volta, depois da exposição do poder ao Evangelho de Cristo Jesus. A persistência proposital no pecado, depois de possuir o conhecimento da verdade, ao ponto de retroceder na fé do Filho de Deus, o expõe assim a uma terrível expectativa de fogo. A apostasia aqui, ela entra em um contexto semelhante ao de pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque ela se torna irreversível, segundo as instruções do autor de Hebreus. E o pecado para a morte, também descrito pelo apóstolo João, pode ser também aqui comparado à apostasia. Este grau de desvio impossibilita qualquer tipo de recomeço, pois o mesmo já endureceu os seus ouvidos à voz reconciliadora de quem? Do Espírito Santo. Então ele se recusa a se arrepender e peca, continua vivendo em uma vida de pecado continuamente, com toda a intenção de pecar. Como eu disse anteriormente, onde este ponto pode se iniciar na vida do cristão é bem difícil de definir, mas porém a sua complexidade, ela nos alerta a ser sensível à voz daquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espero que você tenha entendido este conteúdo breve, simples e objetivo. Fique atento aos próximos vídeos, pois falarei um pouco mais sobre este tema tão atual. Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus Cristo e que Ele possa iluminar todos os seus caminhos e os seus pensamentos.